Olá, meu amigo, minha amiga despachante, como é que tá? Prazer, a gente está gravando mais uma temporada aqui do podcast Despachante Legal. Dessa vez a gente tem um assunto muito bacana. A gente vai falar sobre os impactos da nova reforma tributária. E isso daí é muito importante para a gente poder estar por dentro, porque isso daí vai mexer principalmente nos tributos que a gente paga. A carga tributária já não é pequena, né? A gente já paga bastante, então a gente vai ficar por dentro disso. Quem vai me acompanhar nessa entrevista aqui, quem pode ser? É o meu amigo, o Henrique Diogo, presidente da UDESP. E aí, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Não pode falar boa tarde que é o dia inteiro, mas vamos em frente. Sejam bem-vindos. Vai ser um assunto muito importante, que a gente precisa se preparar para as mudanças aí. E a gente trouxe um pessoal que entende muito aí do negócio, que ajuda a gente sempre, todo dia, todo mês, lá pela associação lá. E o Maurício vai apresentar eles aí. Opa, obrigado, vamos lá. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a nossa equipe técnica da contabilidade da UDESP, tá? Que é feita pela Assistec. Quem está atendendo a gente aqui hoje, gentilmente, é a Arlete Mazetti, que ela é diretora da Assistec. Também estamos aqui com o Gleidson Alves, que também é gerente tributário. É um prazer ter vocês aqui. A gente sabe que vocês têm um trabalho fantástico, a UDESP está muito contente com o trabalho de vocês. E eu queria dar as boas-vindas, então, para a Arlete, viu? Muito obrigado, Arlete, de você ter vindo. Poxa, Maurício, eu que agradeço, né? Agradeço em nome da Assistec pelo convite, ao DESP, que já é um cliente nosso aí, que a gente preza bastante. E viemos aqui para agregar, tirar as dúvidas e ajudar no que for possível aí o pessoal que tem, né? Porque, querendo ou não, essa reforma ela já está esperada há muito tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho. Vamos entender. Tirar as dúvidas aí. É uma coisa muito boa para a gente. Né? Que legal. Vamos ver, então, se vai ser assim. E aí, Gleidson, como é que você tá? Tudo bem? Obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite de vocês. Espero que possamos aqui agregar com vocês sobre esse tema bastante importante, bastante delicado, né? Que possamos aqui agregar valor para a conversa de vocês, para a nossa conversa. E para todos os despachantes também. Com certeza, com certeza. Eu queria falar para vocês, assim, o nosso programa, graças a Deus, ele tem sido muito bem recebido pela nossa comunidade dos despachantes, né? Agradeço demais aí o pessoal. Não esquece de dar aquele like também, que é legal, tá? Vai movimentando também a plataforma, ativa o sininho, né, que é para você receber quando vai entrar aí o novo episódio. E também agradecer aos nossos patrocinadores. A Asa Sistemas. A Asa Sistemas, olha, é o melhor sistema para despachante, o melhor sistema de gestão. Tem o Despafront, o Despa Mobile. Ô Eber, parabéns, viu? Você tem desenvolvido um grande trabalho. Quer saber mais sobre isso? Entra então lá no www.despatecnologia.com.br e aí você vai ver o melhor do sistema para gerir o teu escritório. Estamos também aqui com a Pimpag Meios de Pagamento, do Valdir Sampaio. Valdir, obrigado mais uma vez de estar patrocinando o nosso programa. A Pimpag tem a famosa maquininha de 24 vezes fixas, né? Então, assim, você que precisa de um despachante, que precisa de um escritório, procure o escritório mais próximo aí, 24 vezes fixas na maquininha da Pimpag, tá? E você, despachante, quer ter uma flexibilidade para o cliente? Pimpag. Visão Total está com a gente aqui mais uma vez. A Visão Total é do André, nosso amigo, que também já patrocinador aí frequente. Obrigado, André. São mais de 180 unidades, tá? E tem uma próxima de você aí, dá para fazer uma parceria lá com eles. Entra no site visãototalecv.com.br e você vai saber mais e localizar mais próximo de você. Voltou aqui com a gente também, obrigado, Capital Placas, as placas Mercosul, estampadora de placa Mercosul, muito obrigado por estar presente aqui conosco, tá? Qualidade e confiabilidade, procura no Instagram, @Capital Placas, tá bom? E hoje tem um novo aqui, viu, Henrique? Hoje nós estamos aqui com Leão de Fogo Consultoria em Bombeiros. Então é laudo AVCB, CLCB, isso eles fazem para escola, escritório, condomínio, indústria, creche, igreja. Também vai no Instagram, @BombeiroRaiz, @BombeiroRaiz, é muito importante. E também os nossos amigos aqui da Assistec, quando alguém for abrir firma lá e precisar, indica aqui, ó, Leão de Fogo, tá? Pessoal bacana, é do Raiz também, que é nosso amigo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar essa entrevista aqui, que o assunto tem muito a proliferar aqui, tem muita coisa boa para falar, né, Henrique?
Vamos lá, Mauricião, fazer uma pergunta aí pro pessoal da Sistec e começar a esclarecer as dúvidas. Queria perguntar, por que uma empresa de qualquer porte precisa ter uma contabilidade para auxiliar com a burocracia das contas, impostos e planejamento financeiro? Bacana. Fiquem à vontade. Vamos lá. Bom, hoje todos os contribuintes, né, todos nós sabemos que qualquer empresa, seja um restaurante, né, seja uma indústria ou uma prestadora de serviço, ela precisa de um contador, tá? E por que o contador ele é tão necessário para essa organização toda? Pelo sistema tributário que hoje a gente tem, pelas demandas que o Estado exige, que a Receita exige, que os municípios exigem. Então, assim, a contabilidade, o contador, ele é necessário para ajudar em vários segmentos dentro da sua empresa. Ele vai te ajudar com planejamentos tributários, ele vai te ajudar com o cálculo correto dos impostos para que vocês não caiam em malha fiscal, não paguem impostos indevidos. Ele vai te ajudar com declarações acessórias que tem que ser entregue para o fisco, que o contribuinte, o comerciante ou o prestador de serviço, ele não vai saber lidar com isso. Tem que ser alguém especializado nesse tipo de trabalho. Então, hoje, é muito importante toda abertura de empresa, que seja um MEI, ele precisa de uma orientação da contabilidade, tá? Principalmente por isso, para evoluir, mostrar para a empresa a saúde dela, né? O que ela pode fazer para melhorar. Em planejamentos mesmo, como eu falei, esses planejamentos, será que eu estou recolhendo certo? Será que eu estou no regime mais adequado para a minha empresa? Então, antigamente, contador ele era mais de gerar impostos, era o guarda-livro, ele entregava uma obrigação e gerava impostos. Hoje não, ele está mais consultivo, né? Então, a importância de ter uma contabilidade, né, de fato, efetiva, que está ali, lado a lado com o cliente, mostrando o caminho das pedras, é fundamental. Não sei se o Gleidson quer complementar alguma coisa, acho que fica... Isso, e importante frisar que não é uma opção não ter uma contabilidade, né? Salvo o MEI, e ainda assim alguns MEIs necessitam de contabilidade, os demais regimes tributários das empresas, não é uma opção, porque você tem que cumprir com as obrigações acessórias que você vai gerando durante os meses, né? E o contador é a pessoa mais hábil, né? E estudada para que pegue as suas informações e entregue obrigações acessórias e que te gere os tributos necessários durante os meses, até para que você não fique com a inscrição sua do CNPJ cassada, né? Sim, inapta, sim. né? Então, se você deixa de entregar obrigações acessórias, a Receita Federal ou o Estado ou o município, eles vão cassar, suspender, bloquear a sua inscrição. Deixa eu só tirar uma dúvida. Você tem como dar um exemplo de uma obrigação acessória para tornar mais simples para o público entender, para a gente entender? Todas as obrigações são por regime tributário, né? Nós temos o Simples Nacional, que a gente vai entregar o PGDAS, que é a declaração do faturamento do optante pelo Simples Nacional. Tem outros regimes como o lucro presumido, que a gente vai entregar os SPEDs, né? Muito conhecidos hoje no país, os SPEDs, que são as obrigações acessórias eletrônicas, que a gente vai fornecer para a Receita Federal o faturamento da empresa, né? Nós somos hoje o fiscal, nós somos aqueles que somos a ponta para os fiscalizadores, né? Hoje a Receita Federal não tem muitos fiscalizadores atuando no mercado, batendo lá na porta do empresário para poder fazer a fiscalização. Somos nós que temos que entregar a informação para ele, para que eles lá na base deles mesmo, eles possam ter diretriz, né? Controle sobre o que está acontecendo com a empresa. Então eu declaro para a empresa do lucro presumido o SPED, eu declaro a ECD, eu declaro a ECF, que são informações que eles vão ter acesso do faturamento da empresa e até mesmo verificar se aqueles tributos que foram recolhidos pelas empresas, se eles estão de acordo com o que foi declarado. Legal. Legal. Você vê que é bem complicado, né? Complexo o negócio, né? Não é amplo, simples, né? Eu acho que assim, por isso que é importante você ter especialistas para fazer o trabalho, até porque, como diz o ditado popular, né? Cada macaco no seu galho, né? Então, assim, se você tem uma pessoa especialista, é o que acontece com a gente da UDESP hoje, a gente tem a tranquilidade de que essa parte está bem conduzida, né? Pela Sistec. Bacana. Bom, a gente também, uma próxima pergunta aqui,
eu queria colocar para vocês assim, ó. Os governos municipais, estaduais ou federais estão sempre cobrando do nosso faturamento a sua parte, que é o imposto, né? Estão sempre cobrando. Atualmente, como é que funcionam as alíquotas e qual a média de uma empresa de despachantes que faz parte do segmento de serviços e que paga o seu imposto mensalmente? Como nós estamos falando aqui para os nossos amigos despachantes, então vamos trazer um exemplo, né, dos despachantes. Como é que funciona hoje essa parte de alíquota? Como é que o despachante consegue saber quanto que ele vai pagar de imposto? Por favor. Perfeito. Vamos lá. É assim, na verdade, depende do regime que ele está. Tá? Se o despachante ele fez a opção, se a empresa optou pelo lucro presumido, é uma carga tributária. Se ele optou pelo simples, é outra carga tributária. Então, o que nós temos que avaliar? Hoje, lucro presumido. A empresa de despachante, serviço, o que ela paga? Ela paga o PIS, COFINS, o ISS, o contribuição social e IRPJ, tá? Então, hoje, no lucro presumido, os despachantes eles têm uma carga de 16,33%. 3 de COFINS, 0,65 de PIS, 5% do ISS, 4,80 do IRPJ e mais 2,88 da contribuição social. 16,33, tá? Então, é uma carga elevada. Porém, acho legal a gente até abrir um parênteses aqui, que todo fala, poxa, a carga é pesada, a gente paga muito imposto. O contribuinte, o empresário, ele tem, né, ele costuma falar, poxa, desembolsei tanto, pago muito imposto. Então, eu gostaria de deixar claro que quem paga o imposto é o consumidor final, tá? Se vocês estão achando que vocês estão pagando imposto, vocês têm que rever aí o cálculo, a formação de preço, para ver se está ok. Porque esses tributos, eles têm que embutir. Ainda assim, tem que embutir. Hoje ainda tem que embutir. Depois, com a reforma, a gente vai falar lá na frente. Mas, enquanto a reforma não entrar, esses impostos, eles têm que estar embutidos no preço do serviço, tá? Então, prestem atenção nisso, vejam a formação de preço, conversem com o seu contador e analisa. Porque se você acha que você está pagando muito imposto, você não está repassando aí para o seu consumidor, para o seu cliente final, tá bom? Ó, esse detalhe, Henrique, ele é muito importante, porque assim, no nosso meio também, às vezes a gente tem algumas discussões, né? E a gente fala assim, poxa, tem gente que está trabalhando por um valor muito irrisório. Sim. Então, ou seja, a pessoa não faz conta, né? Ela não sabe quanto que é de tributos. E muitas vezes sonega, né? Então, aquele que trabalha direito acaba tendo que fazer um preço agregado, né? Com os impostos, né? E aí que dificulta um pouco, né, Henrique? Eu acho que assim, a gente tem uma cultura, pelo menos a maioria dos despachantes, que são pequenos despachantes, não tem o hábito de fazer essa conta, né? E isso precisa ser esclarecido, que é mais do que necessário para que lá na frente não tenha uma demanda negativa, né? Exatamente. É isso aí. E a ideia é justamente essa, que acabe a sonegação. Né, que fique transparente, que todo mundo entenda qual é a carga que está ali, quanto que o contribuinte, quanto que o comércio, quanto que a indústria, quanto que o serviço está recebendo por essas demandas, né? Eu, como prestador de serviço, quanto que eu ganho? Poxa, eu ganho aqui, ó, 220, que seja 20 é o imposto, então tá, então 200 é meu, 20 é do imposto. Então isso vai ficar muito claro. E aí é o que você falou, vai se exigir esse contexto de emissão, de aprender, porque a sonegação em si, ela tende realmente, não sei quanto tempo, daqui uns 10 anos, 7, 8, não sei, mas ela tende a acabar. Mesmo porque você não vai receber se você não tiver uma nota fiscal. Então, isso é uma cultura, como você falou, que nós já temos que colocar em mente. Os empresários já têm que colocar isso em mente. Vai ter essa mudança e nós temos que nos adequar. Quem não adequar, infelizmente, não vai conseguir acompanhar. Entendeu? Legal. Então, a ideia é essa. E voltando, né, que acho que eu fugi um pouquinho, voltando aí nas alíquotas, para lucro presumido são essas, 16,33 hoje.
todos os impostos, e Simples Nacional. Quem está no Simples Nacional, acredito que vocês saibam, quem não sabe, o Simples Nacional ele é estipulado as alíquotas por faixas, né, de faturamento. Então, ele começa lá com 6% e ele tem uma demanda que vai lá, os acumulados até 186, de 180 a 250. Então, ele vai gradativamente né? sendo... Exato. E aí, os despachantes em si, quem está no Simples Nacional, a alíquota de tributação ela é um pouco mais alta, porque ele vai para um anexo 5, tá? Esse anexo 5, ele já começa lá com uma carga de 15,5%. Caramba. Tá? Então, o anexo 5, você tem até a possibilidade de pagar menos, começar com 6%, como eu te falei. Só que ele vai depender da folha de pagamento. Se o despachante tem funcionários registrados, ele tem que ter lá, a folha dele ser superior a 20, tem que ser 28% do faturamento, né? Igual ou acima de 28%. Então, eu acredito que são poucos os despachantes que consigam ir para o anexo 3, né? E aí eles continuam pagando no anexo 5, que também chega mais ou menos a 16,30, 16,27 aí por cento. É importante também destacar, só acrescentando, que esses são os caminhos corretos. Aí, entrando na vertente que a Carlete comentou sobre sonegação, acontece também, né? Então, por exemplo, hoje nós temos os regimes que são o lucro presumido, o Simples Nacional, inclusive também o lucro real. Aqui, hoje em dia, para prestador de serviço, somente prestação de serviço, normalmente o lucro real não é tão interessante para ele. Então, nós estamos aqui focados no lucro presumido e no Simples Nacional. Então, ela comentou que a carga do lucro presumido ela gira em torno de 16,33, né? Uma alíquota efetiva de 16,33. Aquele que quiser optar pelo Simples Nacional, existem as faixas de faturamento que são comentadas. E para o despachante, como ela bem disse, começa com 15,5%. Que 15,5%, esse anexo do Simples Nacional, são para conselhos de classe, profissionais regulamentados, é 15,5% inicial, né? O Simples Nacional do anexo 5. Tem essa possibilidade de ir para o anexo 3, que começa pagando 6%? Tem, desde que tenha essa folha 28% acima do faturamento. Só que alguns nem têm essa folha e se utilizam de manobras de utilizar códigos de atividades que não são pertinentes ao despachante. Códigos que a gente utiliza o termo de códigos genéricos, né? Então é onde ocorre essa questão de sonegação, talvez de concorrência desleal, né? Por que aquele despachante diferente de mim consegue ofertar aquele preço e eu não consigo? Alguma coisa está de errado na minha conta. Às vezes não é na sua conta. Às vezes é na conta da outra pessoa que está usando uma atividade que não é de despachante e com ela está faturando através daquele código específico com menor tributação. Entendi. Você vê como é complexo, né, Rick? São tantas siglas aí, né? Regimes diferentes, tem o problema de ter quantidade de funcionários, né? Então é uma coisa bem complexa. Se a gente não tiver um especialista da área, a gente se perde, né? Maurício, o negócio aqui não é fácil, não. Por isso que tem que ter alguém contratado e alguém muito eficiente para atender a gente. É isso aí. Vamos lá, vou fazer uma pergunta de novo aqui. Vamos lá. Pagar imposto é ruim, mas deixar de pagar é pior, ou não? Tem gente que não paga e espera os acordos do governo com os benefícios para deixar sua situação fiscal em dia. Exemplo, Refis. Convém fazer isso? Na opinião de vocês? Os impostos é aquele comentário inicial. Não tem opção, né? Eles devem ser pagos, né? A questão do Refis, como exemplo, ele não vai diminuir em nenhum momento o valor principal do débito da pessoa. O que ele vai fazer é reduzir, né, daquela anistia de multa, de juros em certas porcentagens, a depender da quantidade de parcelamento que você vai querer fazer. Então ele só vai diminuir ali a sua multa e os seus juros. Seu débito principal continua lá. E é uma manobra um pouquinho difícil de lidar, porque é interessante e é importante que você consiga pagar seus impostos no mês corrente. Como a Arlete comentou, se a sua conta não fecha, se você não tem o dinheiro para pagar o imposto, algo de errado tem. Sim. Você vai precisar do contador para que te ajude na formação do seu preço de serviço. Você tem que saber o quanto você paga de imposto para que você forme corretamente o seu valor de serviço. Se a conta não fecha, repetindo, é porque você não está formando o seu preço corretamente. Logo, se você opta por segurar o pagamento dos tributos,
a Receita Federal, o Estado, ou o município, eles já vão ficar alerta. Porque lembra, uma das perguntas foi o que eu declaro de obrigação acessória. Então eu já informei para a Receita o quanto você deve. Sim. A expectativa da Receita é, através daquela minha informação, é você fazer o pagamento daquele imposto na sua data de vencimento. Aí ele não ocorre, a dívida fica pendente para cobrança. Você vai tirar uma certidão negativa, não sai. Né? Então você fica perante o mercado com uma visibilidade um pouco estreita. Porque eles vão tirar uma certidão negativa sua, do despachante. Não vai sair. Aí vai falar, opa, essa pessoa aí não está cumprindo com as obrigações perante o fisco. Imagina quanto a me pagar ou eu receber e vice-versa, sabe? Entendi. Então não é interessante. O importante é você se organizar para pagar os tributos mensalmente, para sair suas certidões, tá? E repetindo, o Refis ou qualquer outro programa de parcelamento, o valor principal continua sendo o mesmo. Legal. Eu posso só complementar um pouquinho? É que essa parte é bem delicada, porque a gente sabe que hoje o caixa da empresa, às vezes, realmente não tem esse dinheiro lá, não tem condições de pagar, vamos deixar, e isso vai virando uma bola de neve. Aí, quando vê... Né, você está devendo lá, Receita Federal, município, não digo Estado, que aqui não vem ao caso. Mas o relacionamento com esses entes, ele fica prejudicado. Tá? Ele se prejudica, a empresa fica prejudicada em relação a isso. Então, eu digo até em termos, como o Gleison disse, de certidões negativas, para fornecedores, você precisa de um balanço. Você vai apresentar seu balanço lá, ou você vai levar num banco para... pleitear um financiamento ou algo desse tipo, você vai estar lá com um balanço com aquele valor em aberto. Então, muitas empresas, eles perdem fornecedores por conta disso, licitações por conta disso. Então, naquele momento, pode ser algo que não tenho dinheiro, não vou pagar. Ok. E vou jogar lá para frente, entro num Refis e está tudo certo. Ganho lá meu desconto de multa e juros. Só que isso vai para a dívida ativa, vai ter o acréscimo do valor original. Então, assim, nós, enquanto contabilidade, nós ajudamos, assim, orientamos e ajudamos também você vamos desenvolver esse fluxo, por que está com esse problema, o que dá para acertar, vamos parcelar, vamos, né, seguir de uma forma que a empresa mantenha e tem estrutura para isso, porque senão, quando ela vai adquirindo muitas dívidas, o que acontece? A empresa ela tende a cair, a fechar, infelizmente, que é o cenário que a gente acompanha diariamente. Tá? Hoje a gente vê que quando a gente vai prestar serviço para grandes empresas, eles fazem um check-up geral na sua empresa também. Então, eles querem certidões, ele quer saber como é que está junto à Receita Federal, junto ao Tribunal do Trabalho, se você não tem problema, né? Então, quer dizer, você tem que trazer tudo ali em ordem, né? Porque senão você acaba perdendo de poder prestar serviço para um outro grande fornecedor, né? Exato. Bom, legal. Bom, agora vamos falar então um pouquinho sobre o que a reforma tributária de repente pode estar trazendo para a gente aí de bom, ou talvez não tão bom, não sei, vocês é que vão falar isso daí para nós. Uma coisa é assim, né? Vocês me falaram vários impostos e muitos desses impostos serão aglutinados, né? Vai ser criado um só, dois, né? Isso. Como é que vai ser isso? Hoje você me passou ali os impostos, imposto de renda, né? O IR, aí tem PIS, COFINS, né? ISS, tudo mais, mas parece que isso vai mudar. Como é que vai funcionar isso daí? Com a reforma, nós vamos ter um impacto aí no recolhimento, sim, tá? Esses impostos, nós vamos ter uma sistemática de recolhimento diferenciado, que vai ser o IVA. Né? O que é o IVA? A gente está até falando IVA duo. O IVA ele já é utilizado aí por mais de 170 países, tá? Nós estamos atrasados em relação a isso, mas é algo que está sendo pleiteado aí na reforma tributária e quem sabe daqui 10 anos, em 2033, ele entra aí. Porém, agora em 2026 a gente já vai entrar com esse IVA duo que a gente fala, né? O que seria? Esses impostos
PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, eles vão estar unificados nesse IVA Dual, que é o IBS, que vai contemplar o ICMS e o ISS, no caso de vocês, e a CBS, que vai pegar o PIS e COFINS e IPI. Vários impostos, né, que a gente falou aí, que tem o ISS, que tem a contribuição social, tudo isso vai mudar de nomenclatura, né? Vai tudo ser ajuntado num imposto só, em 2 impostos? Como é que é? Como é que funciona? Isso, exatamente. Com a reforma, o que vai acontecer? Nós vamos ter o IVA, que é uma sistemática de cobrança desses impostos. Então, eles vão ser aglomerados em 2, né? O IVA IBS, que é o Imposto sobre Serviços, né? E a CBS, que é a Contribuição sobre Serviços, né? Qual é a contribuição contribuição básica de serviços. Imposto sobre serviços e contribuição básica sobre serviços. Né? O imposto é o imposto direto, né? Ele é um imposto que você fez, prestou o serviço, vendeu a mercadoria, tem o ICMS, prestou o serviço, tem o ISS. A contribuição, ela é uma contribuição que o governo ele arrecada para designar, por exemplo, para contribuições sociais, né, Gleidson? Pode até me complementar se você quiser, mas assim, ele é destinado a campos específicos, tá? No caso dos serviços, qual que vai ficar? No IBS. O IBS é para o setor de serviços. O município vai direto para o serviço lá, para o município. E aí, como que vai ser feita essa sistemática? Em 2, cada um com o seu, e a gente vai recolher lá. Então, de 2026 até... Em 2026 já inicia, 2025 continua normal, em 2026 a gente já continua dessa forma. Então, vai ser os 2 regimes ao mesmo tempo, tá? E vai subir ou vai diminuir? Como vai subir. Vai subir. Tá? A ideia é que vai onerar um pouquinho, sim, porque em 2026 a CBS e o IBS eles vão ter aí 1% de aumento, vai ser 0,9, 0,1, né? Que vai dar 1%, aí 10, que vai dar... Não, 0,9 e 0,1, que vai dar aí 1% de aumento nessa carga, tá? Isso. Então, ela vai onerar, sim, e aí depois ela vai ser gradativa. Só para complementar, você falou qual que é o nosso? São os 2, tá? Os 2, continuam. Não é somente um, porque vocês hoje... Aglutinou o ISS em um e o federal mas no outro. Mas todos vão pagar os 2, né? Vai pagar o IBS e o CBS, porque todos pagam ICMS, pagam ISS, PIS e COFINS normalmente, tá? Então, são os 2 que vocês vão pagar. No caso de vocês vão pagar o ISS, que vai estar na IBS, que é o Imposto Básico, né, sobre os Serviços, e também a CBS, que vai estar o PIS e COFINS lá dentro. Então, é PIS, COFINS e ISS. E aí o ICMS é o imposto sobre a circulação da mercadoria, né? É o imposto que a gente fala que ele é direto, ele é gerado porque circulou mercadoria. Aí o pessoal do comércio mais, Exato. Né? Isso. O ISS é para quem prestou o serviço, né? Tá. E diferente da CBS, que é uma contribuição, ela é como se fosse uma taxa, né? Ela não é um imposto, é uma contribuição, é uma taxa. Tá. Então ele não é ligado exatamente pela prestação de serviços que você teve, mas é uma taxa que você tem que pagar para os órgãos, né? Se nós fôssemos separar por pastas lá na Receita Federal, cada porcentagem é destinada para uma dessas pastas. Tá. Legal. Eu atropelei um pouco nas perguntas aqui. Deixa eu fazer uma que é importante aqui, que é com relação à quantidade de valores, né? Porque, por exemplo, hoje uma empresa com faturamento mensal de 20 mil reais, né? Ela paga quanto? Depois que a reforma entrar em vigor, ela vai pagar mais ou menos? E, por exemplo, existem faixas de faturamento para tributação. Por exemplo, nessa mesma linha de raciocínio da empresa que faturou 1.000, uma outra empresa que faturasse 100 mil, ela paga a mesma coisa, eu digo a mesma coisa em relação à alíquota, né? A alíquota percentualmente é a mesma ou muda? Como é que funciona isso? Como que é hoje, como que vai ficar dali para frente? Consegue dar um exemplo para a gente, assim, de valores e tal, para o pessoal poder ter um norte melhor?
Hoje, no lucro presumido, é aquilo que nós falamos, né? Lá com 20 mil, você aplica os 16,33, você vai pagar 300 e pouquinho aí por mês, não tem o que falar. Uma empresa que fatura 100 mil, ela vai continuar pagando os mesmos 16,33. Então, não tem mudanças, tá? Ela continua da mesma forma. Ok. Hoje, né, com o regime que nós estamos. Se for do Simples Nacional, sim. Por quê? Por que ela muda? Porque com 20 mil, ela vai estar numa faixa em que ela paga, 16, vamos jogar aí 20 mil, 12 meses, ela cai numa faixa lá, segunda, terceira, que vai cair os mesmos 16. Você continua pagando 16. Agora, de 100 mil, você veja que aí a faixa já muda e a alíquota já aumenta. Então, uma empresa que fatura 100 mil aí e mantém no Simples Nacional, ela vai lá para a faixa, ela começa pagando 17 e pouco, né, Gleidson? Então, aí já o valor já fica... Já onera, né? Onera bem, tá? Começa então, a valer a pena o lucro. Exato. Lucro presumido, né? É isso aí. Porque aí você chega lá na última faixa e você já está com o valor lá. A gente fez uma média assim, se você acaba pagando um máximo lá de 17, alguma coisa por cento. Então, não é atrativo. Aí é hora de entrar um planejamento, opa, vamos mudar de regime, que isso aqui a carga está muito elevada. E com a mudança, tá? Isso é hoje, falando de presumido e Simples Nacional, e com a mudança, o que vai acontecer? O IVA vai entrar. E aí a gente fez aquela média, porque assim, o IVA eles estipularam, né, um limite mínimo de 25, alguma coisa, 25,3, 25,7 e o máximo de 27,3. Então, quer dizer, não vamos... fazendo uma alíquota média dá 26,5. Então, o que acontece? Vocês vão pular de uma faixa que vocês estavam, de repente, de 16, 17... Entendeu? Para 26,5. Exatamente. Rapaz. Então, nesse início vai ser complicado, tá? Podem haver muitas mudanças, isso é o que está hoje lá, mas podem haver mudanças. Os setores também, acredito que vão brigar, porque vão haver alguns benefícios para alguns setores. Então, tudo isso tem que ser analisado e colocado em prática, porque às vezes também, depois a gente vai falar um pouquinho, não vai valer a pena estar dentro do Simples, tá? Sim. Então, lá para frente a gente fala um pouquinho mais, mas é interessante já começar a pensar nisso, porque nesse momento vai onerar, mas a gente tem fé e confiança que vai melhorar depois, importante, né? Vai acrescentar que vai onerar, assim, para alguns setores eles estão felizes, indústrias, né? O que está um pouquinho delicado são os próprios prestadores de serviço, como os despachantes também, né? Imagina, se você está no Simples, a depender do faturamento da pessoa lá, pagando 15,5 inicialmente, né? Ou no lucro presumido pagando 16,33. Aí vem, né, a reforma tributária para pagar 26,5, né? Sobrecarrega bastante o empresário. Demais. Só que a reforma tem os dois pontos, né? Porque assim, por que é bom para a indústria e não é tão bom, pelo menos nesse exato momento, para o prestador de serviço? Que é a questão que a reforma tributária veio trazer a possibilidade das pessoas utilizarem créditos tributários. Coisa que o optante do Simples Nacional e a do lucro presumido não fazem, não é permitido. Porque o lucro presumido já utiliza de uma presunção lá. 16,33, ele já considerou uma média lá estipulada de despesas, então você vai pagar imposto sobre 16,33. O governo já te apertou ali, já diminuiu aquela carga, considerando a média de despesas que ele considera que o despachante tem, por exemplo. Hoje você não pode utilizar mais de nada. Tudo que você faturar é 16,33 direto. Já na reforma tributária, todo mundo vai poder se utilizar de créditos, né? Então, se é 26,5 sobre o faturamento, e minhas despesas? Elas me geram crédito? Geram. De aproximadamente também 26,5. Um menos o outro vai ser o imposto a pagar. Mas e o despachante? Que tipo de despesa que ele tem? É esta questão que está em jogo. Exato. Os prestadores não conseguem ter despesas, justamente, né? Uma disparidade. Poxa, o que eu tenho? Aí vamos lá, o que o despachante tem de crédito para bater? Aí até que estava conversando com o Gleides quando a gente estava vindo. Poxa, será que um cartório,
né? Pô, posso me creditar, vou poder abater uma Xerox, sabe? É produtos de consumo mais que a gente utiliza para o escritório, né? Então seria isso daí que vão gerar. Mas mesmo assim é pouco, né? Perto do que paga. É pouco. É o que vocês falaram, precisa ter uma adequação, porque o setor de serviços aí acabou bem prejudicado. Acabou, ele está bem prejudicado, principalmente, não são todos os setores, tá? Porque tem serviço que a gente sabe que tem uma despesa alta, então que vai conseguir meio que equalizar. Sim. Mas mesmo assim ainda vai ficar alto. Então, por isso que a gente falou dos órgãos, né? Das classes, né? Pleitear e de repente nem precisa, até lá eles podem fazer uma correção aí, podem melhorar isso aí e verificar que está prejudicando de alguma forma. Ou assim, quando eu falo prejudicar, eu volto naquele assunto que a gente falou no início. Talvez vocês, os prestadores, não sejam os prejudicados, e sim o consumidor final, porque você vai chegar lá no final, vai ter um valor mais alto. E embora esse imposto ele não vai ser mais embutido por dentro, tá? Mas mesmo assim, eu digo que vai subir, por quê? Porque o valor ele vai ser um outro, né? O imposto é diferente, é mais alto. Então, de qualquer forma, vai haver esse pagamento aí. Seja por parte do contribuinte ou do próprio consumidor, né? Entendi. Mas eu acredito que vai mudar. Com certeza deve ter alguma... Em cima disso que você acredita que vai mudar, o Henrique tem uma pergunta aqui que vai bem de encontro a isso. Vamos voltar a um assunto que já foi tocado um pouquinho, vamos esmiuçar ele. No caso, existe algum cuidado ou plano estratégico que o contador pode traçar junto à empresa para diminuir o valor do imposto, ou diminuir a alíquota, ou restituir algum valor de que tenha direito? Especifica melhor para a gente como que isso pode acontecer e o que o contador pode ajudar nisso tudo. Se você fala hoje ou com a reforma? Não, na reforma. Pode ser hoje na reforma, se você conseguir. O hoje, propor. A gente tem que levar em consideração que vai oficializar 100% a reforma tributária em 2033, né? A partir de 2026 começa. Começa aqueles testes com 1%, PIS 2027 vai aumentando as porcentagens. Oficialmente, reforma tributária, a nova forma de tributar a partir de 2033. Nesse inteirinho, as empresas estão rodando. Tem 1, tem 2, tem 3 anos. Você precisa do contador, voltando para o lado do contador. Isso que eu ia perguntar, o que o contador vai poder ajudar a gente nesse planejamento estratégico, né? Porque como tem toda essa mudança lá para frente, a partir de agora, o que a gente pode contar com o contador? O agora é o acompanhamento, né? O que a Arlete comentou no começo do contador guarda-livros, hoje tá fora, essa realidade não existe mais do contador guarda-livros, né? Salvo se o empresário realmente não dá muita atenção, só vai lá, fatura e espera do contador o tributo e sem reclamar, sem questionar a vida que segue. Aí esse está perdido. Mas aquele empresário ou despachante que está aqui assistindo nesse momento, porque ele está interessado em saber o que ele pode fazer para melhorar pela empresa dele, aciona o seu contador para saber se de fato o imposto que ele paga hoje é o mais prudente para ele. Porque às vezes ele está pagando 16,33 no lucro presumido, faturando com menos de 15 mil reais. Poxa, vamos verificar, menos de 15 mil mês, vamos verificar se o Simples Nacional é a melhor opção para ele. Sim. Ele não pode mudar de um mês para o outro, né? Sempre durante o início do ano calendário subsequente. Mas vamos começar a planejar já. Poxa, 15,5, 16,33 já tem um pequeno ganho aí, né? Sim. Ou então, não sei, tem despachante que deve ter folha de pagamento, né? Sim, claro. 15... A maioria tem, né? Exato. Será que a folha de pagamento dele está 28% acima do faturamento? Ele vai para o Simples, mas começa inicialmente pagando 6%. Poxa, 6% frente a 16,33 é uma diferença absurda. Hoje, o despachante, todos os contribuintes precisam de um contador que faça o planejamento tributário das empresas, né? Então, o contador pode ajudar revalidando seus números, ter um olhar estratégico para verificar qual é o melhor regime tributário para a empresa, tá? Hoje. E durante a reforma tributária, é uma alíquota que não tem para onde sair. Não vão ter várias opções. Ou você vai... É o IBS, CBS, ponto final, né? Salvo o optante do Simples que vai poder escolher permanecer no Simples ou não. Só que tem uns agravantes em ele optar por não permanecer no Simples.
Legal. Que é não ter crédito, não é ofertar para o destinatário créditos, né? Legal. Legal. Bom, o assunto rendeu, né, Henrique? Passou rapidinho, né, o tempo da nossa entrevista. E quero agradecer demais aí a presença. Nossa, mas já? Então, pois é, passa rápido, Passa né? muito rápido. Então, O assunto é bom, né? Eu ia falar mais do contador, que tem que ser consultivo, que tem que pegar na mão agora dos empresários. Mas eu quero aproveitar agora, então, vou te dar esse espaço para você falar. Legal. E eu quero que você também já aproveita e fala um pouco também sobre a Sistec, Poxa, o bacana. trabalho que vocês realizam. Eu sei que a empresa é grande, tem vários departamentos, né? Sim. Então fala um pouquinho sobre isso, fala sobre a Sistec, para a gente poder finalizar aqui o nosso trabalho de hoje. Com certeza, obrigada, Maurício. Já que nós tivemos esse momento, eu vou falar um pouquinho da Sistec. Nós estamos no mercado, fizemos agora 50 anos, tá? Legal. A Sistec, ela é conhecida, bem conhecida aqui na Zona Leste. Nossos clientes, nós temos clientes em todo o Brasil, tá? Para falar a verdade, temos filiais de vários clientes por todo o Brasil espalhados, temos parceiros. Então, hoje a gente conta com mais de 80 colaboradores. Puxa. Nós estamos constituindo a sede nova agora, tá? Que ficou pequeno lá pra gente, graças a Deus, estamos evoluindo. Então, assim, com mais de 50 anos no mercado de experiência, em todos os setores, em todos os ramos, indústria, comércio, serviços, temos muito prestadores de serviços. E aí é o que eu estava falando, a gente fica à disposição. Por quê? Porque nesse momento nós vamos ser importantes. O contador, ele vai ser importante, ele vai fazer um papel consultivo, estratégico, e não mais só gerar impostos para vocês. Então, procurem contador, né? Se precisar da Sistec também, a gente está à disposição para tirar dúvidas, falar um pouco mais, né, sobre a reforma tributária, porque ela tem muitos detalhes, tá? Poxa, demorou tanto, e quando veio dessa forma. Tinha que vir, era algo que a gente queria muito, principalmente nosso setor, porque ele vai facilitar e, ao mesmo tempo, vai ter muita clareza, muita transparência. E aí vai acabar com essa competitividade, essas guerras fiscais entre estados, tá? E aí vai ser bacana, porque isso vai ficar igual para todo mundo. Essa é a ideia. Que passe mais 10 anos aí, mas que aconteça de fato. E a gente torce para isso, E aí a gente fica à disposição. Legal. Qual que é o site da Sistec? É www.assisteccontábil.com.br. Legal, muito bom. Valeu, né, Henrique? Foi bacana esse bate-papo aqui, essa entrevista, né? Esclarecedora. Valeu muito. A gente vem aprendendo bastante com todos os convidados que a gente traz aqui, né? Sim. E a gente espera que o pessoal que veja o podcast aí também aprenda e se organize para poder fazer essa mudança aí para o novo regime de tributação aí. Legal, é isso bacana. Aí, Henrique. Agradeço demais ao Gleidson Alves, gerente tributário, a Arlete Mazetti, que é diretora lá da Sistec, né? Isso. Obrigado. Levem um abraço nosso aqui da UDESP, né? Para o Denildo, né? Que é um dos proprietários, para o Rinaldo, que é um palmeirense fanático, ele, viu? O Rinaldo, olha, aquele ali... Eu tava de camisa verde, troquei. Que então, coisa, hein? Ele ia gostar de ver. Mas, muito obrigado, valeu, foi muito bom. Imagina. O nosso amigo despachante, foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Mais um programa que a gente está fazendo, dedicado a vocês. A gente vem trazendo as coisas sobre o nosso setor, vimos trazendo também assuntos diversos sobre profissões, sobre esclarecimentos daquilo que é o nosso dia a dia também, não só a parte operacional, mas também a parte documental, né, da gente. Contabilidade é uma coisa importante, né? Então viemos trazer agora a contabilidade e foi muito bom ter você. Eu queria fechar aqui agradecendo mais uma vez a Asa Sistemas, um dos melhores sistemas de gestão para despachante, com o Despa Front, com o Despa Mobile. Weber, parabéns, viu? Tá excelente o programa. www.despatecnologia.com.br, Pimpag meios de pagamento, a famosa maquininha lá com até 24 vezes, né? Pagamento fixo. Valdir Sampaio, obrigado também por estar aqui ajudando a gente. Visão Total, André, obrigado, viu? Você com 180 unidades, viu, Henrique? Espalhado aí pelo Brasil inteiro, viu? O menino começou com uma e cresceu tanto. Parabéns. Visão de empresário, né? Visão total, né? Visão total. É isso aí, André. Visão Total, ECV
Acesse o site, você vai ver aí um parceiro mais próximo de você. Capital Placas, obrigado aí por estar patrocinando a gente. Vai no Instagram, @Capital Placas, procura eles lá, estampadora com qualidade e confiança, tá? E o Leão de Fogo, consultoria de bombeiro. Então, se você vai ter uma empresa de contabilidade, você precisa também ter o seu laudo AVCB ou CLCB, dependendo do tamanho da empresa. É importante, isso é um documento que os órgãos fiscalizatórios aí, prefeitura, estados exigem, tá? É importante que você tenha isso. E o meu amigo lá, o Bombeiro Raiz, vai na rede social, no Instagram, @Bombeiro Raiz, procura ele lá, laudos AVCB, CLCB, para escola, escritório, condomínio, indústria, creche, igreja, todo mundo que precisar, tá bom? Henrique, obrigado. Dá um tchau pro pessoal aí. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal da Sistec. Obrigado pela presença, pelo conteúdo. E vamos ao próximo programa para logo mais. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, viu? Um abraço para Até todos. mais, Até mais. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Pronto.